Abismo de paixão. Resumo dos capítulos 1 a 5. Elisa, Damião e Gael são três crianças que se amam como irmãos. Eles não aceitam outra pessoa em seu círculo de amizade, e por isso excluem Paloma. Os garotos ainda fazem maldades contra ela, pois a consideram a neta da bruxa do povoado. Elisa diz a Damião e Gael que Paloma pode os acusar a sua avó, que os transformaria em sapos. Almerinda, mãe de Damião, é uma mulher dura, que não está de acordo que seu filho tenha amizade com Gael e Elisa. Estefânia, mãe de Elisa, é uma mulher bonita e boa, ela decide que, para melhorar relações com Almerinda, vai preparar um jantar em sua casa para ela e Rogério. Carmen, irmã de Estefânia, finge amá-la, mas na realidade é uma grande invejosa, e deseja ter tudo que pertence à irmã. O padre Guadalupe é o tutor de Gael, e tenta convencê-lo a não ir à casa de Elisa, porque o jantar é somente para adultos. Almerinda está furiosa, pois proibiu Damião de ir ao jantar, mas Rogério acabou a desautorizando perante o garoto. Augusto agradece a Carmen por ter ficado para jantar com eles ainda que Rogério não a agrade. Carmen trama contra a irmã, insinuando que ela apenas se vestiu elegantemente para ficar bem perante o Zarango. Augusto pergunta a Almerinda por que ela odeia tanto Estefânia. Almerinda tenta negar, mas acaba dizendo que não suporta Estefânia porque ela e seu marido se entendem às suas costas. Almerinda finge sentir-se mal para não ficar para jantar. Estefânia diz que caso coma algo, certamente se sentirá melhor. O padre Guadalupe repreende Gael por ter fugido de casa para ir atrás de Elisa. Gael chorando diz que se tivesse pais, eles o deixariam sair. Rogério recrimina Almerinda por ter feito uma grosseria no jantar oferecido por Estefânia. Ela, histérica, responde que certamente a ele encantou o jantar, e foi apenas para desfrutar da presença de Estefânia. Ela ainda grita para que o marido aceite que tem um caso com Estefânia. Augusto, diante do veneno de Carmen, questiona a esposa se ela realmente o ama. Ela responde que sim. Augusto diz a Carmen que Almerinda contou que Estefânia e Rogério são amantes. Ele completa dizendo que não acreditou nessa intriga, mas isso o irritou. Almerinda zangada, diz ao padre Guadalupe que seu casamento vai de mal a pior. Rogério e Carmen se encontram, e se beijam, apaixonadamente. Rogério diz a Carmen que estava morrendo de vontade de vê-la e a recrimina, por, na noite anterior, ter se portado mal com ele, e que chegou a pensar que era verdade que ela não o suportava. Carmen responde que tinha que manter as aparências em frente a Estefânia, seu cunhado e Almerinda. Carmen diz a Rogério que Almerinda disse a Augusto que Estefânia e ele são amantes. Rogério responde que vai calar Almerinda porque não gosta que julguem mal Estefânia. Lúcio e Ramiro trabalham na processadora, e não entram em acordo quanto a uma viagem. Lúcio, que é a mão direita de Rogério, diz que a caminhonete não está em condições de viajar. Ramiro, brincando, diz que cedo ou tarde os jovens substituirão os velhos. Lúcio diz a Ramiro que por haver ordenado a Braulio que fizesse a viagem com a caminhonete em más condições, o mesmo acabou sofrendo um acidente. Damião diz a Ramona, a bruxa, que precisa de 2 amuletos para que 2 pessoas se amem muito. Ela o entrega 2 colares e o diz que eles são infalíveis. Almerinda diz a Augusto que foi falar com Estefânia para se desculpar com ela, por ter arruinado o jantar que ela os ofereceu, mas ela não estava em casa, e por coincidência Rogério também estava desaparecido. Damião vê seu pai sair de uma casa, e logo depois Carmen também sai do mesmo lugar. O menino pergunta a Carmen o que ela fazia com seu pai. Ela diz que o pequeno apenas se confundiu, e o homem que estava com ela não era Rogério. Estefânia se surpreende com a agressividade de Augusto. Elisa surpreende Carmen colocando o perfume de sua mãe. Carmen chega ao escritório de Rogério e lhe tapa os olhos, mas se engana, pois na verdade quem estava no escritório era o padre Guadalupe. Ao se dar conta do engano, Carmen sai correndo. O padre Guadalupe diz a Rogério que só ele ainda não se deu conta que sua relação com Almerinda está cada vez pior, e o garante que ele a está enganando com outra mulher. Rogério responde que tudo isso é invenção da cabeça doentia de Almerinda. O padre então responde que pensava o mesmo até que uma mulher o confundiu com ele em seu escritório. Ele diz ter reconhecido o perfume. Rogério pergunta então quem era essa mulher, e o padre o responde que prefere manter o nome em sigilo, pois como não a viu, pode pecar se falar sem ter certeza. Augusto pede a Estefânia que o perdoe por ter duvidado dela, e promete jamais voltar a fazê-lo. Ele a diz amar demais, e que morreria se a perdesse.
Rogério se surpreende quando Damião o diz tê-lo visto sair de uma casa azul, afastada do centro, mas que por fim Carmen o disse que na verdade não era Rogério. Carmen recrimina furiosamente Rogério por haver a deixado plantada, ele a diz que saiu para montar com seu filho. Carmen propõe que eles fujam, Rogério diz que não pode abandonar sua família, e as terras que são de sua família há muitas gerações.